se identificou com algumas dessas situações aqui? Eu sei ler e escrever em inglês, porém, quando eu ouço as pessoas falando inglês, eu não consigo entender nada. Eu entendo tudo que as pessoas falam quando elas estão conversando em inglês, porém, eu não consigo conversar com elas. Eu quero aprender a falar inglês, porém, eu não sei nem por onde começar. Se sim, saiba que há esperança pra você, porque eu aprendi inglês sozinha e já pensei tudo isso aí que você pensou. Então, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara e sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. Esse vídeo foi um dos vídeos mais pedidos por vocês. Eu recebi mensagem, recebi nos comentários, vocês me perguntando: Nayara, como que eu faço pra poder aprender inglês de uma forma mais rápida? Como que eu faço pra poder aprender inglês sozinho? Você podia fazer um vídeo de como aprender a falar inglês. Aqui estamos, o vídeo finalmente saiu! Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas pra vocês que estão tentando aprender a falar inglês e não podem estar fazendo um curso no momento por algum motivo ou por outro. Também vou compartilhar os meus erros e os meus acertos durante o meu processo. Eu aprendi sozinha, então eu errei bastante, eu acertei bem pouco, mas eu aprendi. Eu tenho um aviso bem rápido. Eu vou voltar a postar os vídeos toda quinta-feira às 7 horas da noite. Vocês votaram e escolheram e então esse será o horário, então tá bom? Beleza? Então bora continuar com o vídeo. Então eu quis aprender o inglês simplesmente por amor, porque eu gostava, eu queria aprender, eu achava uma língua divertida de se aprender. Então o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro pra fazer um curso, eu não tinha tempo pra fazer um curso, minha vida era super ocupada, então eu decidi que eu estudaria em casa. Como eu não sabia a maneira certa de estudar pro inglês, eu comecei a estudar do meu próprio jeito. Eu pegava textos pra traduzir, eu tentava conjugar verbo, eu passava muito tempo focando na escrita. Porém, quando eu ouvia algum estrangeiro falando inglês, ou eu assistia um filme, ou ouvia uma música, eu não entendia nada. Nossa, mas que trem difícil de aprender, né? Isso foi gerando uma insegurança muito grande em mim. O que eu tô fazendo de errado? Por que eu estudo, me mato de estudar e não tô aprendendo nada? Eu passava pelo menos umas 2 horas do meu tempo livre estudando inglês, porque sim, porque eu gostava. Então, o que é que eu tava fazendo de errado? Muita coisa. A primeira dica é: não se cobre tanto. Não fica se comparando com aquele amigo seu que começou a estudar no mesmo tempo que você, ou talvez até depois que você, já tá lá falando 1001 frases em inglês e já é profissional e, né, nossa, que drama que eu faço. Porque cada um tem um tempo diferente, tá? O cérebro de cada um funciona de um jeito diferente. Cada um leva um tempo diferente pra poder aprender as coisas. Você vai chegar na linha de chegada em algum momento, você não precisa se estressar. Algumas pessoas aprendem mais rápido do que as outras? Sim, e isso é normal. Primeiro, que você tem que gostar daquilo que você está estudando, você tem que aproveitar o processo do aprendizado, porque é gostoso. E quando você aproveita, quando você gosta daquilo que você tá fazendo, você aprende muito mais rápido. Por que tem muita gente aí que aprende inglês jogando videogame e não aprende na escola? Eu aprendi muitas coisas jogando videogame. Eu cresci jogando videogame. Eu já joguei muito videogame nessa vida. Então, quando você faz isso de uma forma que você gosta, de uma forma prazerosa, você aprende muito mais. Nada de cobrança, nada de estresse. A segunda dica que eu vou te dar é: estude gramática, estude palavras que vão bem juntas. Você pode até procurar por frases prontas em inglês, isso vai te ajudar bastante, isso me ajudou muito. Me veio uma coisa aqui na cabeça agora que eu tenho que falar, porque senão eu esqueço. Se você tropeçar em alguma frase que você traduziu pro português e aquela frase não faz sentido no português, porém aquele é o jeito que eles falam no inglês, mesmo assim, ignora. Fala do jeito que tá lá, não precisa fazer sentido na sua cabeça, tá bom? Por quê? Porque sim, é o jeito que eles falam, é assim que é. Eu tentava ignorar várias frases porque eu sabia que no inglês fazia sentido, mas no português não fazia sentido pra mim. Então na minha cabeça, quando eu falava aquela palavra, eu me sentia muito boba. Então eu pensava, não, vou deixar isso de lado. Mas isso me prejudicou muito depois, porque não precisa fazer sentido no português pra gente. É aquele jeito que eles falam em inglês, é aquele jeito que eles falam em inglês. Pronto, e acabou. Aceita que dói menos. Vai ser mais fácil para aprender assim. Entendeu? Aprenda a conjugar verbos no passado, no presente, no futuro, porque você vai precisar disso. Pode parecer chato? Pode, mas os verbos eles são essenciais em qualquer conversa. Wake up, por exemplo, é o verbo acordar.
Se você for conjugar esse verbo, falar pro seu ouvinte em inglês, por exemplo, que você levanta cedo toda manhã. I wake up early every morning. Mas e se por acaso você for falar essa frase no passado? Aí embananou. Eu levantei cedo todas as manhãs. I woke up early every morning. Então é importante você saber algumas palavras, como que elas são no passado, no presente, no futuro, porque às vezes elas mudam. A terceira dica que eu vou dar pra você é tente aumentar o seu vocabulário, mas você não precisa ir para as palavras mais difíceis. Tenta aumentar uma palavrinha simples aqui, outra ali. Vai aprendendo devagar. Não precisa ser nada chique, nada fantástico, nada fabuloso. Apenas palavras que você vai usar mesmo no seu cotidiano. Desses 3 conselhos que eu dei pra vocês, eu fiz todos eles. Porém, por que eu ainda não conseguia conversar com as pessoas? Por que eu não conseguia entender quando eles falavam comigo? Porque eu não coloquei em prática a seguinte dica que eu vou dar pra vocês agora, que é: não se detenha apenas na escrita. Quando eu comecei a estudar inglês por mim mesma, traduzia textos, mas quando eu tinha que pronunciar, dava uma pane no cérebro. Por que dava pane no cérebro? Por que bugava tudo? Porque eu não fazia um exercício muito do bom chamado listening, que não é nada mais, nada menos do que ouvir. Vocês estão cansados de saber que uma palavra não se lê da mesma maneira que se escreve no inglês, pelo menos não pra gente. Aqui pra gente o que é A, E, I, O, U, pra eles é A, E, I-O-U. TH pra gente, que muitas vezes o H tem som mudo, pra eles tem som de... Minha cunhada, por exemplo, o nome dela é Ruth, com TH no final. Como que se fala o nome dela? Ruth. Eu demorei muito tempo, pelo menos uns 2 anos, pra poder aprender a fazer isso. Essa era a minha dificuldade. Eu não conseguia falar. Então a gente tem que fazer exercício de ouvidinho, colocar o nosso ouvidinho para funcionar. Ouvir as palavras do jeito que elas são pronunciadas. Nem que você tenha que repetir a mesma palavra, a mesma frase umas 5, 6 vezes até você aprender. Se você estudar e depois, no final das contas, achar que não aprendeu nada, calma, não se desespere. Você pode não saber, mas o seu cérebro está guardando as informações aqui na sua cabecinha. Tem coisa que eu assisto na Netflix e depois, quando eu tô conversando com alguém, a palavra sai, às vezes uma frase inteira sai. Meu marido olhou em mim um tempo atrás e perguntou: onde você aprendeu isso? Eu falei: não sei. Ah, Netflix. Se você sentou pra estudar e percebeu que tá muito cansado e não tá dando conta, para, porque seu cérebro não vai absorver nada. Então é melhor você parar, descansar, e depois, quando você estiver melhor, volta a estudar. Eu fiz aulas de canto e uma das coisas mais importantes quando você está aprendendo a cantar é ouvir. Você não ouve uma música e canta junto. Você tem que aprender primeiro o que você vai cantar antes de você tentar cantar. Entendeu o que eu tô falando? Então tá, Nayara, você me falou tudo isso. E agora? Como que eu sento e já começo a aprender inglês na lata usando tudo isso aí que você me deu? Eu fiz 2 coisas. A primeira foi música. Eu escolhia uma música que eu gostava e eu tocava ela várias vezes. Tipo, várias vezes mesmo. Até ela começar a gravar aqui na minha cabeça, ficar bem chiclete. Não tenta cantar junto enquanto você estiver ouvindo a sua música, porque se você está falando, você não está ouvindo. Depois de ter ouvido bastante, aí sim, aí você tenta cantar junto. Mas antes de chegar ao ponto de cantar, o que é que eu fazia? Eu pegava a música, eu dividia ela por linhas, e embaixo da primeira linha, eu colocava a tradução dela em português. Passava para a segunda linha, eu escrevia a tradução daquela linha em português. Então eu fazia isso para todas as linhas da música. Uma coisa que é muito importante é: não peguem versões brasileiras de música para poder ouvir. Por quê? Por exemplo, vamos pegar uma música muito famosa que muitos adultos adoram, Let It Go, de Frozen. Quando a Elsa tá cantando Let It Go, Let It Go, ela não tá cantando livre estou, livre estou. Se vocês não sabem, let go significa soltar, deixar ir. Por exemplo, num filme tá lá 2 pessoas brigando, uma segura no braço da outra e ela fala let go of me, ou seja, me solta. Só que no português eles mudaram, porque não faria sentido cantar solte, solte. Também eles queriam que o livre estou rimasse com o let it go. E isso acontece em várias versões brasileiras de músicas que nós ouvimos. Porque muitas frases e muitas expressões não fariam sentido pra gente. Então por isso que eu pegava, eu não tô falando que é assim que você tem que fazer, mas é assim que eu fazia. Eu pegava a música, eu traduzia trecho por trecho. E aí eu aprendia o significado daquela linha que eu tava cantando. Eu aprendia como pronunciar. Porque aí depois, quando eu estivesse conversando, eu poderia usar uma frase daquela música ou de qualquer outra música que eu já tinha aprendido dentro
da minha conversa. Olha só que legal. Eu estava conversando aqui, lembrei de uma frase que eu posso usar, que está naquela música que eu já aprendi, eu já sei como pronunciar. Então era assim que funcionava. Ou o Google Tradutor tá aí, ele pode te ajudar a traduzir, ele me ajudava a traduzir. O Google Tradutor antes era muito pior do que agora. Agora ele tá uma maravilha, antes era um Deus nos acuda. Não tente traduzir trechos enormes, traduza frases ou palavra por palavra, porque é mais fácil para você aprender. A segunda opção você também pode usar filmes e séries legendados. Por exemplo, você pega um trecho curto de um filme ou um episódio de uma série e assiste várias vezes, sem dublagem e sem legenda. Você vai apenas ouvir o som que está saindo da boca dos atores. Você deve estar se perguntando, né, Nayara, pra que eu tenho que assistir tantas vezes sem entender nada, sem legenda? Isso não faz sentido. Faz sentido, porque o seu ouvido tem que se acostumar com a maneira que eles falam. Quanto mais o seu ouvido se habituar com aquilo que você está escutando, mais fácil será para você pronunciar. Pronto, assistiu várias vezes, sem legenda, sem tradução? Ótimo, coloca a legenda agora e assiste. Falou uma frase? Pausa. Lê. Volta, assiste de novo e lê. E dessa forma também com filmes e séries, você também vai ter lá as frases prontas para você usar no momento que você estiver conversando com alguém. Igual a música, depende do que é mais fácil para você. Eu prefiro música, porque música, eu sou muito musical, música gruda muito na minha cabeça e eu fico o dia inteiro, semanas, cantando a mesma música. Chega a encher a paciência. Mas por quanto tempo que eu vou ter que praticar o meu listening? Até você aprender. Eu consigo hoje em dia assistir um filme sem legenda nenhuma, uma série sem legenda nenhuma, e às vezes eu assisto alguma coisa que eu nem me lembro se eu assisti em português ou em inglês, porque agora já faz parte de mim, o meu cérebro já se acostumou. E eu nunca pensei que eu chegaria a esse ponto. Deixa eu dar uns conselhinhos aqui pra vocês. Quero que vocês saibam de uma coisa, que vocês são capazes. Vocês conseguem fazer tudo aquilo que vocês colocarem à sua mente e se dedicarem e se esforçarem. Não tenha medo de falar na frente das pessoas. Eu tinha esse medo. Então, o último conselho que eu tenho pra dar é: converse com nativos em inglês, porque isso vai te ajudar muito. Eu tinha o meu marido, na época namorado, depois noivo, pra praticar o meu inglês com ele. Hoje em dia eu ainda pratico o meu inglês com ele, porque a gente fala inglês em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados e finais de semana. Mas se você é uma pessoa que mora aí no Brasil ou que não tem contato com outras pessoas que falam inglês, há vários aplicativos e sites pra você aprender, pra você entrar em contato com pessoas que falam inglês. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui muito grande. Tomem cuidado, principalmente as meninas, quando você estiver procurando alguém para conversar, para praticar o seu inglês. Cuidado com aquela conversa mansa, aquela conversa melosa. Toma cuidado com esse tipo de coisa, porque tem várias meninas que vão para esses países para lá e nunca retornam pro Brasil. Algumas a família perde contato para sempre. Olha, você não faz ideia do preço de um rim no mercado negro. Se você for entrar em qualquer site para praticar o seu inglês, já tenha em mente que lá fora tem um mundo que você não conhece, que talvez seja muito perigoso. Então tá, de tudo isso que eu falei, tem alguma coisa que talvez você não tenha entendido bem, às vezes ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários pra mim que eu vou ter todo o prazer de te responder. Então tá, o vídeo foi esse, muito obrigada por assistir, não se esqueçam de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, me seguir lá no Instagram, porque eu dou avisos importantes lá, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijão no coração, fiquem todos com Deus e até mais!